Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu tô bem. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que sempre é um assunto pertinente, tá? Não vai ter script, não vai ter menu, não vai ter nada. Eu simplesmente vou ligar a câmera e a gente vai conversar aqui sobre esse assunto, ok? E o assunto que vamos falar hoje é sobre comprar uma câmera nova, né? Todo mundo, seja iniciante ou seja alguém que já tem uma câmera, em algum momento vai ter que fazer upgrade ou em algum momento você vai ter que comprar a sua primeira câmera, certo? E isso vai te gerar uma certa indecisão. Você não sabe qual marca você vai comprar, você não sabe que tipo de câmera que você vai comprar e você vai ver, ao pesquisar o mercado, que existem centenas de tipos de câmera. Então, existem muitas marcas diferentes, existem muitos modelos diferentes e isso acaba confundindo a cabeça de quem está precisando comprar a primeira câmera ou precisando fazer um upgrade de câmera, tá? Primeira coisa que você precisa saber ao comprar uma câmera nova ou ao comprar a sua primeira câmera é qual uso essa câmera vai ter, certo? Então, eu quero usar a câmera só para hobby, então é um tipo de uso, certo? Eu preciso fazer vídeo, um tipo de uso. Eu preciso fazer foto, apenas foto, é outro tipo de uso. Então, a primeira coisa que você tem que ter bem definido é o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, é um trabalho profissional? Não. É um trabalho amador, para hobby? Então, você precisa definir esses pontos primeiramente. Depois disso, você vai entrar naquela dúvida. Qual marca eu preciso comprar? Qual marca eu devo comprar? E hoje a gente tem aí pelo menos 4 grandes marcas no mercado, né? A gente tem Sony, a gente tem Canon, a gente tem Nikon, a gente tem Fuji e tem as outras marcas também, Lumix, um monte de marcas aí. Então isso acaba confundindo a cabeça de quem precisa comprar uma câmera nova. E mesmo se a gente ficar fixo dentro de uma única marca, você vai perceber, pesquisando na internet da vida, existem milhares, centenas de modelos diferentes. E isso acaba dando uma certa confusão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte. As câmeras, as marcas de câmeras, elas são uma marca, obviamente. E elas precisam aquecer o mercado. Então, por exemplo, você está lá com uma A6300, que é uma câmera da linha Alpha da Sony. E de repente, no próximo ano, você está um ano com a câmera e eles lançam a A6400. E você fala, será que compensa fazer o upgrade? Será que não compensa? E eles lançam a câmera nova com aquela propaganda, com um monte de imagens feita com a câmera. E eles apresentam ali as novidades, toda a tecnologia que foi colocada naquela câmera, mas a pergunta que fica é, será que você precisa trocar de câmera? Será que é tudo isso mesmo que a marca está vendendo? Ou é apenas marketing? Então, uma coisa que você tem que entender. A marca, ela precisa aquecer o mercado. Ela precisa vender. Por isso, eles lançam câmeras novas todos os anos. E nem sempre, as câmeras novas que são lançadas têm alguma vantagem que realmente vale a pena fazer a troca. Eu vou dar aqui um exemplo básico para você. Da linha da Sony A6400 até a linha A6500, as câmeras são praticamente idênticas. Todas elas fazem o mesmo tipo de arquivo, 1080, 4K, o mesmo tanto de bits, 8 bits, com a mesma taxa de escrita. O que muda? O que muda é que na A6600 eles inseriram a estabilização de 5 eixos no sensor. E da A5500 para trás não tem. Então, a única diferença que tem da A6400 até a A6500 praticamente é a estabilização no sensor. Isso é o diferencial. Do restante, é a mesma câmera, é praticamente o mesmo sensor. Quando eu digo a única diferença, eu estou dizendo de uma diferença que para o meu uso faria alguma diferença na vida real. Então, a única diferença que existe e traria algum tipo de benefício para o meu uso, para troca, seria isso. Fora isso, a mesma qualidade de imagem, até chegar na A6700. Então veja, você tem A6300, A6400, A6500 e A6600 que fazem o mesmo arquivo. Na A6700, aí sim eles incluíram o 4K 120 fps. Aí sim você já tem uma diferença que, dependendo do seu uso, compensa fazer a troca. Mas aí a gente entra num segundo quesito, preço. Então, existem várias câmeras de várias faixas de preço. Então você tem a A6300 e a A6500 que são preços parecidos ali de 5 mil a 6, 7 mil reais. E você tem a A6600 que já encosta nos 8 mil reais e a A6700 que já ultrapassa os 10 mil reais. Então veja, são categorias diferentes de câmeras. São câmeras da mesma linha, mas com preço e com público diferente. Então, se você é youtuber, se você não ganha dinheiro com a câmera,
Ou talvez você ganhe dinheiro, mas essa câmera não vai te dar um retorno tão alto financeiro. E você comprando uma A6700 ficaria endividado. O que você pode fazer? Compra uma A6400 usada. Né? Então aí a gente entra. Ela vai te entregar praticamente a mesma qualidade de imagem. Você não vai estar gastando tanto e vai ter uma qualidade de imagem excelente. Mas uma coisa que você precisa levar em conta, que isso aqui é muito interessante você pensar, é: eu preciso de uma câmera nova? Porque hoje, se você for pesquisar no mercado, você vai ver que tem muitas câmeras boas usadas. Eu tenho mais ou menos 11 anos de fotografia. E 80% do meu equipamento foi comprado usado. E eu nunca tive problema. Então você precisa analisar se compensa comprar uma câmera nova. Ou você pode economizar uma grana e comprar uma câmera usada, que vai te servir da mesma forma como a nova. Então você precisa apenas saber comprar essa câmera, para que você não venha ter problemas futuros. Então você precisa levar em conta: eu preciso mesmo de uma câmera nova? O preço que eu estou pagando numa câmera nova vai valer a pena? Eu preciso investir 10 mil reais numa câmera? Se isso não vai me trazer retorno? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Porque às vezes você compra uma câmera que você não está precisando usar. E eu já vi várias pessoas comprar câmera nova e vender depois porque percebeu que não precisava de toda aquela qualidade ou de todo aquele investimento ali. Então, você precisa levar em conta, você precisa ter bem definido o seu uso. Para que eu vou usar essa câmera? Eu preciso de uma câmera nova? Eu preciso de uma câmera top de linha? Ah, é canal no YouTube? Não, é vídeo dia a dia. Então você precisa saber o que você vai fazer com a câmera primeiro, para depois saber o que você precisa comprar. E hoje a gente vive num período em que as marcas lançam câmera todos os anos. E isso acaba confundindo a gente na hora de comprar. Será que eu preciso trocar de equipamento? Uma coisa que eu aprendi em todo esse meu tempo de fotografia é que o equipamento não é tudo. Se você entregar uma câmera de última geração na mão de uma pessoa que está iniciando, com certeza ela não vai fazer boas fotos. O que você precisa entender é: você sabe usar a câmera? Qual o seu nível de conhecimento técnico para você investir numa câmera cara, por exemplo? Pessoas acham que uma câmera cara é uma câmera que faz tudo automaticamente. E não é assim que funciona. Geralmente, quanto mais cara a câmera, mais detalhes técnicos você precisa saber para usar ela. Então, muitas vezes, você acha que está tendo vantagem de comprar uma câmera nova, sendo que, na verdade, você não vai precisar saber, você não vai nem saber usar ela. E o tempo que você vai ter que investir e que você vai gastar para aprender a usar essa câmera de forma manual é um tempo que você poderia estar investindo em outra coisa. Então, você tem que analisar muito bem, porque é uma escolha que vai te dar custo e que vai te dar depois uma certa dor de cabeça para vender. Principalmente se você não entender de equipamento, certo? Então, uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo de fotografia é que o equipamento não faz qualidade. Seja vídeo, seja foto. O que vai entregar qualidade é quem está por trás da câmera. É o conhecimento que você tem, é a técnica que você tem, a experiência que você tem. Então não adianta você achar que vai investir em uma câmera caríssima e que você vai ter boas imagens se você não tem experiência ou se você não tem tempo para poder aprender a usar essa câmera. Então, nem sempre que a marca lança um modelo novo de câmera, eu preciso trocar. Às vezes, a diferença que tem do equipamento novo para o que eu já tenho não compensa o investimento. Então a gente tem centenas de exemplos de câmeras que aconteceram em que aconteceu isso. Você tinha uma câmera e eles lançam uma câmera nova com apenas um detalhezinho lá de diferença e 1.000, 2.000, 3.000 reais a mais. Então nesses casos não compensa você fazer a troca, compensa você segurar com o seu equipamento. E se você vive de fotografia, se você vive do seu trabalho, investir numa lente melhor, investir em capacitação, investir em curso, investir em iluminação, por exemplo, que é isso que vai trazer realmente qualidade para o seu vídeo, para sua foto, para o seu trabalho. Uma outra dúvida que você pode ter: que marca de câmera eu compro? Porque hoje você tem Sony, você tem Canon, você tem Nikon, e você fica perdido. Que tipo de marca que eu vou comprar? E quando você pesquisa, você começa a ficar mais confuso ainda. Então a primeira pergunta que você tem que responder é a seguinte: quanto eu tenho para gastar na câmera? Primeira coisa que você tem que definir é isso. Ah, eu tenho 5.000 reais para gastar na câmera. Você vai fazer uma pesquisa de mercado e vai perceber quais modelos de câmera cada marca tem para oferecer nesse determinado valor. Então, aí até 5.000 reais você vai ter poucas opções. Mas vamos colocar aí de 5 a 7.000 reais. Na Sony, você tem ZV-10, você tem A6400, A6500. E eu acho que a 6.600 usada pode ser que você encontre só o corpo até 5, 7 mil reais. Então você tem pelo menos aí 4 modelos de câmera para escolher dentro da Sony. Na Canon, você tem M50 Mark II e você tem essas câmeras da linha de entrada da Canon. Então você tem aí pelo menos 4, 5 modelos de câmera da Sony. Você tem uns 3, 4 modelos da Canon. E agora partindo para Nikon, você tem Z30, você tem Z50 e alguns modelos também
de câmeras de entrada para Nikon, certo? Então a primeira coisa que você precisa definir: quanto eu tenho para investir. Definir o valor, você vai no mercado e pesquisa os melhores modelos para você nessa faixa de preço. Segunda coisa que você precisa definir: vou usar para foto, vou usar para vídeo. Vou usar para foto Z30, Z50 e Canon, certo? Essas seriam as minhas indicações para foto. Para vídeo, preferência para Sony e para Canon, certo? Por conta dos pontos de foco. Mas a gente tem hoje uma linha de câmera excelente para vídeo que quase ninguém fala aqui. E eu queria ter alguma em mãos para fazer um teste e mostrar para vocês a qualidade, que é a Z30 e a Z50. São câmeras excelentes também para vídeo. Então você precisa levar em conta qual o seu uso e a faixa de preço que você quer pagar na câmera. Tendo essas informações, fica muito mais fácil de você tomar aqui a terceira decisão. O meu uso é para hobby ou o meu uso é profissional? Em cima disso, você vai ter que escolher que lente você vai comprar para sua câmera. E aí que está a principal escolha. O que vai determinar a qualidade da sua imagem é mais a lente do que a sua câmera, certo? E se você trabalha profissionalmente, você vai ser meio que obrigado a investir numa lente cara. Mas se você faz vídeo para o YouTube, se você faz um trabalho, ou se você só quer uma câmera para ter uma qualidade melhor que o celular, você pode comprar a sua câmera com a lente do kit. Geralmente a lente do kit tem a vantagem de ser zoom, então você tem essa facilidade. Quem trabalha profissionalmente sabe que nem sempre você pode investir em uma lente zoom. Então você tem que investir numa lente fixa, que é o meu caso, e isso te limita bastante, principalmente se você não vai trabalhar profissionalmente. Então, não vai trabalhar profissionalmente, é só para produzir conteúdo ou para melhorar a qualidade do meu vídeo, eu não quero fazer no celular, vai na lente do kit, que é uma lente barata, e ela vai te entregar uma qualidade aí já excelente para aquilo que você precisa. E para quem trabalha profissionalmente, o investimento em lente não pode ser negligenciado. É muito mais interessante você ter uma câmera básica, um corpo básico, e você investir numa lente top de linha do que você fazer o contrário. E a maioria das pessoas hoje comete o erro de talvez investir caro em um corpo e ficar com lente barata. Então, na hora de investir em lente, a pessoa economiza o máximo, compra da mais barata, faz economia, pechincha, mas na hora de comprar o corpo ele gasta lá 10, 15 mil reais no corpo e acaba ficando com uma lente ruim e depois não sabe por que ele não tem uma qualidade de imagem. Então, para quem trabalha profissionalmente, o investimento em lentes e em iluminação são as partes principais no meu ponto de vista e na minha experiência. Outra coisa que você precisa levar em consideração: escolheu a câmera que você quer, você vai ter que saber escolher as lentes, tá? Hoje no mercado, a gente tem as câmeras mais fáceis e baratas de achar lentes são Canon e Sony, né? Quando você vai para a linha da Nikon, você percebe que o preço das lentes é um pouco mais salgado. Eu não estou falando de lentes nativas, né? No caso da Canon RF, você pode usar lentes EF, que é o que eu faço aqui. Eu tenho um corpo RF, eu tenho um adaptador e eu utilizo as próprias lentes da Canon com o adaptador. Então isso faz com que o meu custo, o meu investimento de lente seja muito mais barato, porque eu tenho as lentes antigas do sistema EF no corpo novo, no sistema novo RF da Canon. E na Sony, a mesma coisa. Você tem vários fabricantes de lentes de terceiros que fazem lentes de excelente qualidade para o corpo Sony. Então você tem Viltrox, você tem Sigma e tantas outras marcas aí no mercado que fazem lentes baratas e boas para você usar aí no seu corpo Sony. Claro que esse barato ele vai ser bem relativo, como eu disse. Se você usa para hobby, você não vai querer investir 2, 3 mil reais numa lente. Então, para quem trabalha profissionalmente, a pessoa vai ser meio que obrigado a comprar uma lente dessa qualidade, porque você precisa entregar qualidade. E em algum momento, pelo menos a teoria, né, acredita-se, que essa câmera ela vai se pagar com o seu próprio trabalho. Então, quem trabalha profissionalmente tem essa meio que obrigação de investir no equipamento melhor, numa lente melhor. Então é isso aqui, já partindo para os finalmente. Você não precisa ficar preso aos tantos modelos que as marcas lançam, porque nem sempre o modelo novo vai trazer alguma vantagem para você, né? Geralmente, muitas câmeras fazem usar o mesmo sensor por 4, 5 anos na mesma câmera. E o que muda são detalhes. Então tem que ficar atento ao que mudou. O que realmente mudou do modelo da câmera que eu tenho para a próxima que lançou. Então nem sempre vale a troca. Você não precisa ficar perdido e nessa pilha de querer trocar de equipamento toda vez que uma marca lança uma câmera nova. Se você cair nessa, você vai ficar louco da cabeça. Porque tem câmera nova saindo todo ano. E de várias marcas diferentes. E o marketing que é feito em cima dessas câmeras, muitas vezes, é muito maior do que a real diferença que elas têm. Então, cuidado com isso aí. Não cai na pilha de ficar pensando que você tem que trocar de equipamento todo ano, né? Você vê muito fotógrafo bom aí, bom mesmo,
Fotógrafo que reconhecido internacionalmente, fazendo foto com câmera de 4, 5 anos atrás. A maioria das vezes, a qualidade do trabalho não está definida pelo equipamento, mas sim pela pessoa que está utilizando o equipamento, pela lente e a iluminação que ela está utilizando. Então não precisa ficar perdido, tenha bem definido o seu uso, é para hobby, é profissional. Depois disso, escolha uma marca, pesquisa os pontos fortes e os pontos fracos de cada marca. Escolheu a marca, vai para as lentes e seja feliz, economiza seu dinheiro e produza seu conteúdo aí tranquilamente. E vai sobrar uma grana para você investir em capacitação, para você investir em curso, para você investir em iluminação. E isso conta muito mais do que realmente o corpo da sua câmera. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se não ajudou, se ficou alguma coisa para trás, se tem alguma dica, deixa aqui nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.